E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na penúltima questão, a questão 179 do primeiro simulado SAS Enem de 2023. A questão trata aí de a função quadrática, em calcular um valor aí máximo que chega à temperatura de uma determinada situação, que a gente vai ler. E vamos ao enunciado, que diz assim: um grupo de cientistas registrou a temperatura média diária de certo local durante determinado período, com o intuito de conseguir prevê-la. O gráfico a seguir apresenta o comportamento da temperatura média T em graus Celsius desse local ao longo dos dias D do período analisado, de acordo com os registros feitos. A curva indicada no gráfico corresponde à aproximação considerada para as previsões e é representada pela função quadrática. T de D é a temperatura em função do dia, igual a menos 0,0125D ao quadrado, mais 0,5D, mais 19,5. Com base na aproximação considerada, pode-se prever que a temperatura máxima desse local em graus Celsius será de... Bom, uma maneira de calcular, né, por exemplo, uma função quadrática, ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O a, o b e o c são os coeficientes, são números reais da função quadrática. E uma maneira de você calcular o valor máximo, tá? O mínimo de uma função, não tem problema, é você calcular o x do vértice, que é o menos b sobre 2a, e você calcular a imagem do x do vértice, tá? Esse aqui pode ser valor máximo ou mínimo, depende. Vai depender do coeficiente A, que se o A for positivo, valor mínimo. Se o A for negativo, valor máximo. Então, você calcular a imagem do x do vértice, você encontra esse valor máximo ou mínimo. No nosso caso aqui, a gente vai calcular o valor máximo. Por quê? Ó? O A aqui é o menos 0,0125, é negativo. Tá? Então, nessa expressão, quem que é o A? Menos 0,0125. Então, a função ela admite valor máximo. Uma outra maneira que você pode calcular esse valor é você calcular lá o y do vértice, que é o menos delta sobre 4 vezes a. Isso é opção, tá? É uma opção. Cada um pode calcular do jeito que bem entender, o que for mais fácil e assim por diante. Eu vou partir calcular o x do vértice para depois calcular a imagem dele. Tá? Então, na verdade, aqui não é o x, vai ser o d do vértice, que é menos b sobre 2a. Quem que é o b? O b é o coeficiente do termo de primeiro grau. Então, é 0,5. Então, menos 0,5 sobre 2 vezes o a. O a é o menos 0,0125. Menos 0,0125. Então, olha lá, o menos o b é 0,5. Certo? Daqui, a gente tira o seguinte. Então, você tem menos 0,5 sobre 2 vezes menos 0,0125 vai dar menos 0,025. E aqui, ó, negativo com negativo dá positivo. 0,5 dividido por 0,025 vai dar 20. Então, significa que é o 20º dia. Então, no 20º dia, a gente vai ter a temperatura máxima. Então, aqui eu encontrei o dia. Tá? Então, 20º dia. No 20º dia vai ter a temperatura máxima. Então, a gente vai lá na função e calcula quem? A temperatura no 20º dia, o T de 20. Daí vai ficar menos 0,0
125 vezes, olha lá, no lugar do D a gente vai substituir por 20. 20 ao quadrado, porque tem D ao quadrado, mais 0,5 vezes D, 20, mais 19,5. Tem que resolver essa potência primeiro. Então, vai ficar menos 0,0125 vezes 20 ao quadrado, 400, mais 0,5 vezes 20, dá 10, mais 19,5. Esse valor aqui, ó, menos 0,0125 vezes 400, dá menos 5, mais 10, mais 19,5. E aqui a gente tem, ó, 10 menos 5 dá 5, mais 19,5 vai dar 24,5 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura máxima que ocorre no 20º dia. Ah, se eu não quero calcular desse jeito, não tem problema. Você pode calcular a temperatura máxima. Quem que é? É o menos delta sobre 4 vezes A. Aí você vem e calcula o delta. Lá o delta, o discriminante, ele é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lá quem que é o B? É o 0,5. Então, vai ficar 0,5 ao quadrado menos 4 vezes o A menos 0,0125 vezes o C, 19,5. Aí a gente vai calcular aquela potência lá primeiro. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Aqui, ó, negativo com negativo dá positivo. Então, vai fazer 4 vezes 0,0125 dá 0,05 vezes 19,5. Aí, fazer esse produto aqui. Então, vai ficar 0,25 mais esse 0,05 multiplicado por 19,5 dá 0,975. Aí tem que fazer essa soma aqui, ó, e somar mais 0,25. Então vai dar 1,225. Bom, a temperatura máxima aqui vai ser, ó, menos o delta, menos 1,225, 4 vezes o A. Olha lá, o A menos 0,0125. Menos 1,225 e fazer 4 vezes 0,0125, a gente já viu que é menos 0,05. E fazendo essa divisão, a gente vai chegar em 24,5 graus Celsius. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Aí depende, se você acha que vai ter menos ou mais trabalho, aí você vai buscar o seu critério. Aqui eu resolvi dos dois jeitos, os dois jeitos vai dar a mesma resposta. E é isso, tá? Então essa foi a questão 179, a penúltima questão da nossa correção. Espero aí que você tenha gostado do exercício, curtido a resolução e principalmente compreendido o seu resultado e como foi feito. Te agradeço aí do fundo do coração a sua presença e sua companhia até o momento. E se inscreva aí no canal para acompanhar toda a correção desse simulado e outros que eu vou trazer aqui para vocês. E te aguardo no próximo vídeo, que é o último dessa saga, né? Essa saga aí foi bastante divertida, está sendo divertida até agora. Estou adorando fazer essa resolução. E o meu principal objetivo aqui é te ajudar nessa parte. Combinado? Então aguardo a sua inscrição e te aguardo principalmente no próximo e no último vídeo dessa saga. Valeu? Tamo junto? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. Tudo de melhor aí para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.